Olá, meu nome é Raul e hoje eu gostaria de falar de um dos artigos fundamentais para quem pretende falar mais sobre guias e sobre mais um monte de assuntos dentro do turismo. Em 1985, na revista Annals of Tourism Research, Eric Cohen publicou o artigo The Tourist Guide: The Origins, Structure and Dynamics of a Road. Esse artigo, junto com vários outros do mesmo autor, comenta sobre como surgiu o papel do guia de turismo moderno, como é a estrutura do seu trabalho e quais são as dinâmicas dentro do sistema turístico. Para apresentá-lo, vou dividir este vídeo nas mesmas três partes que Cohen utilizou no artigo. Primeiro falarei das origens do papel do guia de turismo, em seguida explicarei a estrutura deste papel e, finalmente, comentarei sobre as dinâmicas que o guia de turismo vive no sistema turístico. Este modelo de apresentação me parece bem interessante porque ajuda no entendimento deste papel fundamental no turismo ao fragmentar um tema tão complexo em partes mais acessíveis. Começarei, portanto, pelas origens do guia de turismo. Era uma vez um mundo em que os humanos, depois de se dispersarem pelo planeta, se deram conta de que tinham vontade de conhecer outros lugares, seja por comércio, guerra ou religião. O problema é que muitas vezes as pessoas não sabiam o caminho direito. E como ainda não havia Google Maps, tinham que sair perguntando por aí como chegar ao destino. Quando muita gente começava a perguntar por um determinado caminho, uma nova profissão foi aparecendo: os guias. Cohen, no artigo, comenta sobre guias da antiguidade greco-romana e daí já logo pula para os guias do tempo do Grand Tour. Ele também comenta sobre alguns guias fictícios que aparecem em muitas das obras da literatura ocidental. O mais famoso deles, claro, é Virgílio, na Divina Comédia de Dante Alighieri. Ele vai guiando o autor italiano por vários níveis da pós-vida. Numa passagem muito icônica, no primeiro canto, Virgílio se direciona a Dante e diz: Agora, por teu prol, eu tenho o intento de levar-te comigo. Ir-te-ei guiando pela instância do eterno sofrimento. Nessa parte do artigo, Cohen nos explica que as origens do guia de turismo moderno estão em dois tipos de guias antigos. O explorador, em inglês ele chama de Pathfinder, e o mentor, que ele chama de Mentor, em inglês também. Ele explica que o guia e explorador são, na maioria das vezes, essas pessoas autóctones que, pela experiência da vida, conhecem os caminhos e os lugares de interesse da região que o visitante quer conhecer. O guia explorador sabe como atravessar uma cadeia de montanhas, chegar a uma cachoeira, atravessar um deserto. Por outro lado, o guia mentor é aquele que, mais do que conduzir o visitante por uma geografia física desconhecida, leva o viajante por um caminho mental desconhecido. O guia mentor tem relações estreitas com outros papéis de líderes, como os xamãs, os gurus, os mediadores. Passando então para a estrutura do guia moderno, Cohen nos comenta que há duas esferas principais deste papel: o de liderança e o de mediação. Estas duas esferas, por sua vez, se dividem em dois aspectos externos, instrumentais e interacionais, e dois aspectos internos, sociais e comunicativos. Cada um destes quadradinhos tem uma divisão interna com características mais específicas do papel de guia de turismo moderno. Começaremos pela esfera de liderança e pelo aspecto externo instrumental. A primeira característica é o direcionamento. O guia é responsável não só por conhecer bem o caminho que será percorrido, mas também por ter em mente o tempo que ele gastará para completá-lo. Ainda, se o caminho é aberto a escolhas, o guia deve saber quando oferecê-las aos visitantes e se as alternativas são viáveis em cada momento dado. A segunda característica é o acesso. Como vimos antes, o guia não conduz os visitantes apenas pela geografia física, mas também pelos caminhos sociais do território. O guia tem acessos que um visitante geralmente não conhece. São as chamadas regiões da retaguarda, de que nos fala McKenna. E é por isso que o seu trabalho, o trabalho do guia, pode ser tão importante para o viajante.
Ao oferecer esses acessos, o guia também assume a responsabilidade pelo comportamento do grupo que ele lidera. A terceira característica é o controle. Esta responsabilidade é bem ampla e inclui a segurança do grupo, mas também o pastoreio dos membros do grupo e atenção a possíveis perigos ou incômodos que o entorno pode causar ao grupo visitante, bem como que o grupo não ponha em perigo ou incomode o entorno. Passando para o aspecto interno social da esfera da liderança, temos as seguintes características. A primeira delas é o gerenciamento de tensões. Cuidar para que não haja tensões dentro do grupo. Um grupo de visitantes nunca é completamente coeso e cada membro tem objetivos diferentes da viagem. Assim, é preciso agradar todo mundo e evitar que os membros comecem a se desentender. A segunda característica é a integração. Neste mesmo sentido, o guia deve buscar uma mínima coesão entre os membros para que a visita seja interessante e útil para todos. A terceira característica é a moral. Procurar que todo mundo se divirta e tenha uma visita agradável. A quarta característica é a animação. Fazer com que os membros do grupo se animem a fazer atividades e se jogar no entorno. Tirar fotos, conversar com os locais, comprar artesanato, participar de danças e um infinito etc. Mudando agora para a esfera de mediação, veremos primeiro os aspectos externos interacionais e logo em seguida os aspectos internos comunicativos. A primeira característica seria então a representação. O guia se põe entre os visitantes e o entorno, fazendo com que o grupo se sinta seguro durante a visita. Num outro artigo desse mesmo autor, que a gente pode até tratar no futuro, ele fala desta bolha turística que os guias tentam criar para proteger os visitantes dos supostos incômodos que o território pode causar. A segunda característica é a organização. O guia, além de pensar sobre o direcionamento, também deve se ocupar de que os visitantes tenham acesso a amenidades durante a visita, tais como lanches, banheiros e serviços de emergência, caso necessário. Avançando para o último aspecto, veremos como Cohen especifica os aspectos internos comunicativos na esfera da mediação. Para mim, essa é a parte mais interessante, mas isso é só um gosto pessoal mesmo. E aqui, enquanto eu escrevia o roteiro, eu até pensei, talvez eu deva fazer um vídeo completo só sobre essa parte. Veremos no futuro. A primeira característica é a seleção. Os guias não podem mostrar tudo. Se tudo é interessante, nada é interessante. Para que uma visita seja produtiva, o guia deve fazer uma seleção que leve em consideração diversas questões. O caminho, as ideias apresentadas, os interesses do grupo, etc. Por outro lado, os guias têm um controle sobre o destino, já que além de mostrar o que eles querem mostrar, eles também escolhem o que não mostrar. A segunda característica é a informação. Os guias se veem na principal função de dar informações. Comumente, eles têm um saber altíssimo sobre o território e estão sempre dispostos a falar sobre o destino. Apesar deste verniz quase acadêmico da apresentação de datas e dados sobre os atrativos, este momento nunca é neutro. Tampouco é neutro Cohen, que diz que a falta de neutralidade é ainda pior em países menos democráticos, como a União Soviética do seu tempo. É sempre interessante ver como um cidadão de um Estado burguês liberal, e no caso do Cohen, um Estado terrorista colonizador, como é Israel, se acha ainda mais neutro na apresentação de um destino como Jerusalém, por exemplo, do que um cidadão do que ele considera um Estado menos democrático, como seria a Palestina. Enfim, a hipocrisia. A terceira característica é a interpretação. Ao selecionar e dar dados sobre os atrativos, os guias de turismo também precisam interpretar o que os visitantes estão vendo, aquilo que os visitantes estão experimentando. Este processo de tradução daquilo que não é familiar para termos e significados que os visitantes podem entender é muito importante. Cohen comenta, contudo, que ninguém chega sem ideias prévias sobre o destino ou sobre o atrativo, assim que os guias muitas vezes não controlam todos os pontos da tradução de significados. Neste caso, o autor descreve um conceito importante chamado de chaveamento. Em inglês ele chama de keying. Os guias devem combinar as informações e as traduções que eles querem dar com aquelas que o entorno permite,
mais aquelas que os visitantes já têm na cabeça antes de chegar ao destino. A quarta característica é a fabricação. Cohen comenta que um aspecto de guias de turismo que, ainda que baseados em dados concretos da materialidade, criam um entorno com o único propósito de enganar ou calotear os visitantes. Não é sempre, é raro, mas acontece muito. Até aqui temos a estrutura. Então vejamos como o autor entende as dinâmicas deste papel. Recuperando a imagem da estrutura, podemos ver como podemos passar dos guias originais, aqueles que aparecem na chegada, ainda incipiente do fenômeno turístico no destino, aos guias profissionais, aqueles que já trabalham completamente dentro do sistema. Podemos, portanto, relembrar um pouco do ciclo de vida do destino turístico proposto por Butler, que nos indica que os destinos evoluem de uma maneira bastante previsível. Também devemos nos lembrar das ideias de Plog sobre as tipologias psicossociais dos turistas. Os guias originais, assim, aparecem principalmente no começo do desenvolvimento do destino, ainda nas fases de exploração e envolvimento, quando os visitantes que aparecem ainda são da categoria dos aventureiros. Os guias profissionais, por outro lado, começam a despontar quando o destino em si se profissionaliza e, principalmente, depois da introdução de atores externos no sistema turístico local. E eles tendem a trabalhar com turistas leais, de acordo com a categorização de Plog. Podemos separar os dois tipos de guias em duas listas de características genéricas próprias. Os guias de turismo originais não são profissionalizados e o seu conhecimento é baseado na experiência pessoal ou de alguma outra profissão não ligada ao turismo. Os destinos turísticos onde estes guias, os guias originais, florescem são comumente menos desenvolvidos e não têm uma extensa infraestrutura turística. Eles trabalham à margem do sistema turístico e muitas vezes veem o fenômeno apenas como um bico ou um trabalho eventual. Eles trabalham nas periferias do turismo e, na maioria das vezes, estes guias originais, sem ter uma plena consciência, acabam por criar, por produzir o destino com seus atrativos, suas rotas, suas experiências a partir do zero. Os guias de turismo profissionais, no entanto, aparecem quando a infraestrutura já está muito avançada ou diretamente já está instalada completamente. Eles têm um treinamento profissional e muitas vezes trabalham em conjunto com empresas, hotéis, agências, etc. Ou então estão agrupados em cooperativas ou sindicatos. São a parte intrínseca do sistema turístico e encaram a guiagem de visitantes como sua principal fonte de renda. Os guias profissionais tendem a recriar, a reproduzir um destino já pronto e trabalham no centro do turismo, e fundamentalmente com espaços e experiências já ritualizados e sem grandes surpresas. Eu não sei se eu estou sendo um bom guia caminhando por esse artigo. O roteiro ficou muito maior do que eu esperava. Espero que vocês não tenham achado o percurso muito chato e que tenham aprendido alguma coisa de interessante. Continuaremos estudando sobre os guias nas próximas semanas e eu continuarei tentando publicar os vídeos nas datas corretas. E provavelmente eu vou falhar miseravelmente. Vocês se lembram do que fazer, né? Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com todo mundo e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Façam tudo isso aí, por favor. Quem sabe daqui a pouco a Get Your Guide não começa a me patrocinar. E visitem a página do Critical Guides, www.criticalguides.com. Lá vocês encontrarão toda a informação e muito material interessante sobre o turismo. Um abraço e até a próxima.